Hoje nós terminamos a nossa série sobre, aliás, o mês da família, e o assunto de hoje não é fácil. Eu não sei por que às vezes a gente pensa em certos temas, porque seria tão fácil a gente não falar sobre certos temas e simplesmente pular, né? Pular. Mas não dá, porque a gente está vivendo num mundo real e a gente tem que falar sobre as coisas como elas são. E o título da mensagem de hoje é Os Meus, os Seus e os Nossos, a família pós-nuclear. Era uma vez aquela família bonitinha, que o papai e a mamãe, eles chegavam cedo em casa, a mamãe, aliás, não saía de casa, e estava sempre fazendo aquela comida deliciosa, perfumada, gostosa, aquele cheirinho que saía da cozinha, e os filhos em casa, em volta da mãe. Essa é uma fotografia que, na realidade, ela ainda existe, mas esse modelo tradicional de família, do casal que fica junto, o mesmo casal, casado até o fim, cria os seus filhos debaixo do mesmo teto, o marido sai de casa, ganha o pão, volta para casa. Ela existe, mas ela está em franca extinção. E a família, na realidade, hoje a gente já sabe, ela é definida de muitas outras formas. O IBGE mesmo, quando faz o seu censo, entende que família é o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, residente na mesma unidade domiciliar, ou pessoa que mora só em uma unidade domiciliar. Se a gente considera os últimos dados, a gente percebe que houve um crescimento sensível na última década, até 2010, do número de divorciados, praticamente dobrou, enquanto que o número de casados diminuiu também proporcionalmente. E é interessante ver que o número de relações consensuais também subiu, ou seja, aqueles casais que assumem uma vida a dois sem necessariamente casar, quer no civil, quer no religioso, não importa, mas uma maneira formal de assumir o casamento. Enquanto que as relações consensuais aumentaram, proporcionalmente também as relações formais têm diminuído. Quais são alguns fatores que contribuem? Muita coisa a gente podia, e eu não vou fazer aqui uma análise sociológica, mas eu destaquei algumas coisas que talvez tenham a ver mais com essas últimas décadas que a gente tem vivido. Primeiro, é a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher hoje é capaz de produzir, ela ganha. Ela tem a sua independência financeira. Muitos casais, inclusive, vivem dessa forma. O que é meu, o que é seu, é seu. Eu estou errado? Não, isso acontece. Isso, lógico, deu para a mulher mais poder. Um poder que antes ela não tinha, porque ela dependia inteiramente do dinheiro que o marido trazia para casa. Outra coisa é a facilitação do divórcio. Com a legislação, primeira, que a lei do divórcio, muitos anos atrás, e finalmente, alguns anos atrás, 2 anos atrás, em julho, a lei do divórcio, o processo de divórcio foi facilitado e se tornou muito mais simples, e muito mais rápido, e muito mais barato, depende. Uma terceira coisa que eu acho importante mencionar é a ênfase que nós vivemos hoje na procura da felicidade. É impressionante como nós somos massacrados com a ideia de que a vida, a finalidade da vida é ser feliz. E nós corremos atrás disso com todas as forças. Queremos ser felizes. Temos esse direito de ser felizes. Ora, é muito fácil, juntando os pontos aqui, ver que se uma mulher, e aqui falando agora da mulher, que está num outro momento, dentro da vida da sociedade, ela agora com poder, com o seu próprio dinheiro, querendo ser feliz e se encontrando infeliz no casamento, e agora com a facilidade, a rapidez de um divórcio, é natural que ela diga, chega, basta, eu vou cuidar da minha vida. Tchau. E, finalmente, entre muitas outras coisas que eu poderia mencionar aqui,
Eu gostaria de acrescentar que nós vivemos numa sociedade que Bauman chamou de uma sociedade de pessoas ansiosas e desarraigadas. Pessoas que estão sempre prontas para abraçar aquilo que é novo e depois descartar. E isso também se aplica à vida conjugal, ao casamento. Nós estamos vivendo uma época de casamentos descartáveis e substituíveis. Isso está acontecendo. O resultado disso tudo é que hoje nós encontramos um número muito grande de famílias reconstituídas, como se diz. Famílias que são formadas a partir de um segundo casamento ou de novos relacionamentos envolvendo filhos de uniões anteriores. Eu descobri, pelo menos o dado que eu tenho, talvez até seja maior, que 6,1% das famílias brasileiras estão nessa categoria. Famílias reconstituídas, ou seja, casais que já foram, pelo menos um foi casado anteriormente e vivem hoje na companhia de filhos que não são seus, ou seja, os meus, os seus e, em muitos casos, os nossos. Será que, à luz desse quadro, eu tenho que dizer que eu respeito colegas, teólogos, comentaristas, pastores, gente muito séria com Deus, estudiosos da Bíblia, que são da opinião que um casamento, uma vez rompido, o casamento original, com exceção de uma, e em alguns casos, outros incluem uma segunda razão, no primeiro caso, o adultério, e numa segunda razão, o abandono do lar, fora dessas duas possibilidades, um segundo casamento da suposta parte inocente está proibida pelas Escrituras. Eu vou fazer uma confissão para vocês, eu não penso assim. Eu creio sim que a Bíblia dá essa instrução específica, deixando claro que no caso de um adultério, de um pecado de natureza sexual, que não é corrigido, que não é resolvido, sim, aquela parte que está, vamos dizer assim, fiel nesse relacionamento, e parece que a Bíblia dá a indicação de que ela está livre para sair daquele relacionamento e, eventualmente, se for o caso, casar-se, porque fica livre daquele primeiro laço. No segundo caso, alguns ainda incluem a possibilidade do abandono do lar baseado em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala expressamente isso. Se a parte incrédula quiser sair, deixa que ele saia, mas que não seja de iniciativa do crente. Ele deve sempre tentar preservar o casamento. O fato é, hoje, nós estamos lidando com uma realidade mais complexa do que aquela que existia, tanto no Antigo Testamento, quanto na época de Jesus Cristo, que Jesus viveu aqui na Terra. Uma realidade muito, muito complicada. Uma realidade que envolve complexidade de legislação, complexidade de relacionamentos sexuais, complexidade de relações sociais, complexidade de tipos de famílias diferentes. E nós somos igreja nesse mundo complexo. Como é que nós lidamos com isso? Como é que a gente faz, por exemplo, eu como sou um pastor, me vem um casal conversar comigo e eu descubro que um deles já foi casado e é divorciado. Como a gente lida com cada um desses casos? Vou dizer para vocês, eu não tenho uma regra. Eu ouço cada caso de uma vez e procuro, baseado naquilo que eu conheço da palavra de Deus, e debaixo de oração e orientação de Deus, e muitas vezes eu peço a opinião de colegas, de outras pessoas que estão próximas de mim, para poder tomar uma decisão se eu vou ou não celebrar esse, no caso de um deles, ou às vezes até dos dois, um segundo casamento. Não é a maioria das vezes em que isso acontece. A maioria dos casamentos que eu celebro são casamentos pela primeira vez. Que bom, graças a Deus. Mas eu tenho sim celebrado, em ocasião uma outra, um casamento entre pessoas cujo pelo menos um dos cônjuges já foi casado. Como é que isso fica hoje para nós?
Como a gente lida com isso como igreja de Jesus Cristo? Eu gostaria de apresentar para vocês o conceito da graça. Mas antes de falar sobre a graça, eu acho que nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos afirmar qual é o padrão de Deus. Porque é muito fácil a gente já entrar no campo da graça para justificar e dar uma habilitação para a gente saber como lidar com esses casos que nós temos hoje, e cada vez mais frequentes. Mas nós estamos numa igreja que tem novas gerações. Nós estamos criando crianças, adolescentes e jovens que ainda não casaram. Nós estamos recebendo pessoas que também se convertem, que ainda não são casados. E para esses nós temos que proclamar, declarar e afirmar o padrão bíblico. Porque o padrão bíblico não mudou porque a sociedade ou a cultura mudou. E o padrão bíblico é afirmado lá em Gênesis, no capítulo 2. Num resumo, depois da criação do homem e da mulher, há esse comentário editorial. Gênesis 2, 24. Por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto é muito conhecido, só que eu queria chamar a atenção dessa primeira parte, por esta razão. Por esta razão. Às vezes a gente esquece que a gente fala porque tem alguma coisa que foi falado antes. Quando a gente lê, a gente tem que ler também entendendo o que veio antes. E essa frase, por esta razão, é fundamental para a gente entender o porquê que o homem está deixando pai e mãe, se unindo à mulher e formando com ela um novo matrimônio, um casamento. Por esta razão, nos remete para tudo que veio antes, capítulo 1 e 2. E o que nós vemos no capítulo 1 e 2 de Gênesis é que Deus cria o homem e a mulher como casal para revelar, para manifestar a imagem dele. Surpresa? O casamento não foi feito, inventado por Deus para a nossa felicidade. O casamento não foi inventado e feito e bolado por Deus para a gente sentir coisas espetaculares. O casamento não foi feito e pensado por Deus simplesmente para a gente procriar. O casamento não foi pensado por Deus simplesmente para a gente ser feliz. O casamento existe e sempre existiu e foi criado por Deus para manifestar a sua glória, a sua imagem na criação. De todos os seres que existem na criação, é o homem e a mulher, juntos como casal, que podem, da maneira mais sublime, mais profunda e mais bela, manifestar a glória de Deus. Está claro no relato da criação. O homem e a mulher foram criados por último. Foram criados de uma maneira especial, com um envolvimento direto da primeira pessoa do plural. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Neste caso, Deus não disse, haja luz. Deus fez, Deus formou o homem do pó da terra. Se envolveu pessoalmente na criação do homem. E fez essa criação em 2 tempos, além de criar o homem e soprar neles algo que ele não soprou em nada que havia criado antes, ou seja, o Espírito, o seu Espírito, ele também faz essa criação em 2 tempos. Para já num primeiro momento ensinar para o homem que ele não estava só e não devia viver só, que a instituição do casamento, que o casal, homem e mulher, como foi criado e como deve ser o casamento, e sempre deverá ser, aos olhos de Deus. O homem não está completo sem a mulher e a mulher sem o homem. Na estrutura do casamento, são os 2 juntos que manifestam a imagem de Deus. Há certos traços de Deus que só podem ser manifestos através do feminino. Há certos traços de Deus que só poderão ser manifestos através do masculino. E quando o masculino e o feminino estão juntos para a glória de Deus, essa imagem de Deus, ela está mais completa. Para isso é que existe o casamento, em primeiro lugar.
Todas as demais coisas são acrescentadas. Mas ele existe para manifestar a imagem de Deus. É isso que a Bíblia diz. Homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. E colocou esse casal para reinar num mundo que ele criou perfeito, sem nenhum mal, sem a presença do mal e do pecado, para manifestar a sua glória. A multiplicação nesse cenário ideal, original, deveria ser a multiplicação da imagem de Deus e da glória de Deus. Mas um dia entrou o pecado. E pelo pecado entrou a morte, a separação, a ruptura. E ela se inseriu em todos os níveis da criação. É a ruptura da pessoa consigo mesmo, a ruptura dela com o outro, a ruptura dela com o meio ambiente e principalmente a ruptura dela do ser humano com o seu Criador, que é Deus. Então, pelo Evangelho, Cristo, que é o Evangelho, veio fazer uma coisa só, gente. Presta atenção nessa palavra. Se você esquecer tudo que eu falar, leva essa palavra com você. Só essa palavra. Reconciliação. Reconciliação. Essa é a definição da mensagem do Evangelho. Deus veio neste mundo, através do seu Filho, nos reconciliar com Ele. Dizer para nós, eu amo vocês, apesar da bagunça, da sujeira, de toda a complicação que vocês fizeram da vida, eu amo vocês. E quero vocês de volta. Vim resgatar, vim reconciliar, vim trazer vocês para um relacionamento comigo, de amor, de andar junto, de falar, de ouvir, de usufruir da presença. Para isso que eu desci na pessoa do meu filho, para reconciliar. É aí que entra o conceito de graça. Porque a reconciliação, ela se dá no meio do caos, ela se dá na escuridão, ela se dá nas trevas, ela se dá na ruptura, ela se dá na dor, é ali que ela opera. É aí que Deus quer reconciliar. E Ele começa nos reconciliando individualmente com Ele. Mas essa reconciliação, se ela é genuína, se ela é verdadeira, se ela acontece dentro do nosso coração, da nossa alma, se ela atinge o nosso espírito em relação a Deus, automaticamente, necessariamente, ela vai caminhar na direção horizontal. E ela vai caminhar na direção horizontal no lugar e no momento da vida que nós estivermos. E é aí que a gente entra em parafuso. Porque às vezes a gente, como aquela figurinha que eu mostrei ali, né, na cozinha, o bolo cheiroso, a gente idealiza a vida. A gente idealiza. E, gente, essa idealização não é por acaso. Deus nos fez para a glória. Deus nos fez para a perfeição. Deus nos fez para o céu. Deus nos fez para o paraíso. Então, esse anseio que nós temos pelo perfeito, pelo ideal, pelo belo, daquilo que você pode olhar e falar, não, agora está do jeito que eu queria, mas existe alguma coisa assim? Que você pode ver, sentir, cheirar e dizer, agora está do jeito que eu queria, vai durar pouco, porque o cheiro vai passar, o belo vai ficar feio, é inevitável. Nós vivemos num mundo assim, mas esse anseio que nós temos, ele é natural, porque Deus nos criou com isso. Nós não fomos criados para viver no caos, para viver corrompidos e rompidos. Não. E aí é que entra a graça. Por isso que nós temos que afirmar o padrão bíblico, antes de mais nada. Quando Paulo citou esse texto de Gênesis, ele acrescentou um outro comentário. E a gente encontra isso em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 32 e 33. Este é um mistério profundo. Isso depois de dizer, por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, serão os dois uma só carne. Ele acrescenta, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja.
Portanto, novamente, essas palavras fundamentais. Portanto, por quê? Porque é um mistério profundo e eu estou me referindo à relação que existe entre Cristo e a igreja, e ele está falando de casamento até aqui. Só que ele disse lá atrás que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e se deu por ela. E aqui ele retoma esse tema e aí ele conclui: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Em outras palavras, amar não é opção. Amar é um mandamento. Eu não amo mais a minha esposa. Acabou. O que acabou? A obediência? Acabou o desejo de seguir a palavra de Deus? Acabou ou nunca houve um respeito pela palavra de Deus que afirma um padrão que precisa ser obedecido por aquele que leva Deus a sério? Esse é o padrão. Esse é o padrão. Mas por causa da dureza do nosso coração, Jesus falando sobre o divórcio, por causa da dureza do nosso coração, nós vivemos situações de rupturas. E nós vamos viver. Eu duvido que tenha alguma família aqui que já não teve essa experiência. Talvez haja várias pessoas aqui que já foram casados. Essa é a realidade. Porque nós somos humanos e nós vivemos no período pós-queda. Mas a mensagem para nós hoje é a mensagem da reconciliação. E além de afirmar o padrão bíblico, ensinar isso para as nossas crianças, para os nossos filhos, nós temos que lembrar que temos que ensinar para eles também que o objetivo, o propósito do casamento não é que eles sejam felizes para sempre. Não é a história de Hollywood. O propósito do casamento é refletir a glória e a imagem de Deus. E a única maneira de refletir a glória e a imagem de Deus agora, no período que vivemos, pós-queda, é viver o casamento da maneira como Cristo vive com a igreja. É um amor sacrificial. É um amor que se doa. É um amor que perdoa. É um amor que suporta. É um amor que crê. É um amor que espera. Não existe outra maneira de manter um casamento vivo e bom ao mesmo tempo. O casamento, em outras palavras, é muito bom, mas ele só pode ser bom, e é bom do ponto de vista de Deus, se o casal estiver crescendo, experimentando e crescendo nessa dimensão de amor. Um amor que reconcilia diariamente um com o outro. Não é possível você dormir sem conversar com ele ou com ela, ou ficar uma semana sem se falar. Não é possível você viver essa realidade e achar que o seu casamento vai durar. Não, você já está assinando um atestado de óbito. E os seus filhos que vivem nesse clima e crescem vendo aquilo que é feito e não aquilo que é falado, eles aprendem que o casamento é isso. Esse é o padrão bíblico. E o padrão bíblico, é muito alto. E é aí que entra a graça. Porque a graça nos ajuda na nossa fraqueza. Agora, eu gosto muito do texto de Tito, capítulo 2, que fala sobre a graça. Tito 2, de 11 a 13. E eu gostaria de, nos últimos momentos que eu tenho aqui, aplicar esse texto a essa realidade que eu descrevi no começo. Tito 2, 11 em diante. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Tito, disse o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos supor que você esteja vivendo um segundo, um terceiro casamento. Nessa hora você já deve, com a sua experiência de 1 ou 2 casamentos anteriores, ser capaz de fazer uma lista
de erros, de coisas que você teria feito, como você era imatura ou maturo, como você era diferente, ou por que você não teria casado com ele ou com ela. Hoje, com a visão que você tem, com a experiência que você tem muitas coisas para dizer por que você teria agido diferente. Mas você vive esse momento. É agora. E quem sabe você está num segundo, num terceiro casamento. E você se dá conta de que há um padrão bíblico. Você se dá conta de que o casamento é para a glória de Deus. É para manifestar a imagem de Deus. Você está numa situação que não dá para simplesmente você apagar a sua história e retornar para o original. É impossível. É impossível. Como é que fica? Eu queria dizer que a graça reinicializa qualquer casamento. O que existe pela primeira vez e está indo para o ralo, ou aquele que já é o segundo ou o terceiro. A graça pode reinicializar qualquer casamento, em qualquer circunstância. Ela pode. Ela tem esse poder, porque ela é graça. E quando Paulo, escrevendo, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, a gente sempre pensa que a salvação tem a ver com aonde eu vou morar quando eu morrer. Salvação é aqui, é o que acontece agora, é a minha vida. É o que está acontecendo hoje no meu lar. É como é que eu estou me relacionando com a minha esposa, com o meu marido ou com os meus filhos atuais. É ali que eu estou. É ali que a salvação tem que operar. E salvação tem a ver com saúde, tem a ver com ser saudável, tem a ver com ser íntegro, tem a ver com ser completo, tem a ver com atingir o alvo. E o alvo do casamento é manifestar a imagem, a glória de Deus, que nós já vimos só pode acontecer quando o amor de Cristo está ali presente. O amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que crê, que espera, que suporta. Essa é a graça que Deus nos dá para operar nessa hora, nesse momento da nossa vida. Ela se manifesta salvadora também para casamentos, também dentro dos casamentos, também dentro das famílias. E a palavra todos os homens aqui não significa homem no sentido masculino, mas é um termo genérico, é para todas as pessoas, homens e mulheres. Mas eu não queria ficar só nesse pensamento inicial. Eu queria falar que a graça também nos ensina a viver em família. Porque o texto continua dizendo, ela nos ensina, e essa parte da graça não é popular. Todo mundo quer a graça, porque a graça é de graça. E a graça está sendo tão barateada, e isso é muito cíclico, não é nada. Gente, o que vocês estão vendo aí de tendência, de livro que está vendendo, autor que está estourando, YouTube, internet e tal, falando, páginas amarelas da Veja. Gente, lê a história da igreja. Vai no passado, você vai ver que isso tudo volta, é cíclico. É cíclico. E nós estamos vivendo um ciclo da graça barata, novamente. Ah, Deus é bom, no final todo mundo passa. Nós adoramos essa mensagem. Porque é uma mensagem que nos libera de compromisso. A nossa responsabilidade fica bem menor quando assim nós acreditamos. Porque quando não dá certo, eu parto para outro. Não deu certo, eu vou tentar de novo. Afinal, eu preciso ser feliz. Eu tenho esse direito? E é fácil. E eu conheço um cara, nossa, ele me entende, ele conversa comigo, fico horas conversando. Não é que nem o meu marido, aquele bronco, bruto, chega em casa, joga tudo e tal. E você conhece a história. Eu tenho o direito de ser feliz. A graça nos ensina a viver em família. E a primeira coisa que a graça faz, capítulo 12, é que ela nos ensina a renunciar. Porque a renúncia é uma das manifestações primordiais do amor. Primordiais. Por que eu estou dizendo isso? Quem é que renunciou ao céu para se encarnar, viver aqui,
ser insultado pra chuchu, como dizia no meu tempo de criança, agora já falo de outro jeito, e depois ir para uma cruz. Quem é que renunciou à glória e se rebaixou e veio aqui viver como uma criatura e depois morrer como um criminoso? Faz favor, não vem me falar que renunciar é difícil. Porque se foi difícil, foi para Deus. Eu não conheço renúncia mais difícil do que aquela que Deus fez, enviando o seu único filho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não vem falar que renunciar é difícil. Porque na hora que você fala que é difícil, a gente olha para Jesus. E mais ainda, se a gente fala que renunciar é difícil, a gente diz que está seguindo a Jesus. Parece que a gente não ouviu como é que ele nos chamou. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Renúncia. Jovens, vocês que estão para casar, estou vendo ali um casalzinho e vários aqui. Pensem nisso. Casamento é renúncia. É renúncia. Não case se você não estiver disposto a renunciar. Não case se você quiser ser número 1 em casa. Não case se você pensa que casando você vai mudar o outro. Você vai moldar o outro. Não é você que molda o outro. Quem molda é Deus. E Ele usa o outro, usa a outra. Mas não como você pensava. Não seguindo a fórmula de Hollywood. Não vai depender de ter um bom emprego, de malhar na academia, de fazer viagens para o exterior, de dar presentes caros, de vestir roupa de grife. Nada disso. E a primeira palavra que Paulo usa aqui é a palavra impiedade. É uma palavra interessante, que é até difícil você simplesmente usar uma palavra, mas é a ideia de alguém que vive fora da esfera de Deus. Alguém que resolve viver como se Deus não fosse relevante ou não existisse. E como se a palavra dele não tivesse nenhum peso. Não há peso. Deus não tem peso na minha vida. Esse é o ímpio. Não é necessariamente o cara que vive armado, com a metralhadora matando pessoas. O ímpio pode ser a pessoa mais agradável possível, socialmente falando. Pode ser uma pessoa de grandes realizações e admirado por muita gente. Só que tem um problema. Deus não é relevante para ele. Não há lugar para Deus na vida dele. E sabe que nós podemos viver dessa forma em casa. Porque todas as vezes em que a gente senta no trono e quer ser servido, nós estamos tomando o lugar de Deus. Porque se nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e se ele, num último momento, pegou a bacia, a toalha e lavou os pés dos discípulos e disse: vocês veem o que eu estou fazendo? Façam mesmo. Bem-aventurado aquele que pratica essas coisas. Gente, o casamento é o maior laboratório de vida que nós temos. É o maior espaço que Deus nos deu para crescer na fé, numa fé viva e genuína. É ali que Deus nos colocou. Eu tenho um amigo que é pastor e psicólogo, ele afirma algo que a cada dia eu vejo que ele tem mais razão. E a afirmação dele é o seguinte: eu não conheço outra decisão que o ser humano faz mais acertada do que com a pessoa que ele casa. E ele é um psicólogo, familiar há mais de 20 anos. Pastor, o que ele quer dizer com isso? Que a gente não casa com quem a gente quer. A gente casa com quem a gente precisa casar. A gente casa com a pessoa que vai nos ajudar a crescer no relacionamento com Deus, em primeiro lugar. A segunda expressão que Paulo usa é paixões mundanas.
são os desejos que nós todos temos, que Deus nos fez com eles, que são naturais, que devem ser, de alguma forma, manifestos e satisfeitos dentro de limites. Quando a Bíblia se refere a paixões mundanas, ela diz que são esses desejos fora dos limites estabelecidos por Deus. A graça nos ensina a viver em família. A graça nos ensina a nos manter fiéis. A graça nos ajuda na hora em que a gente está subindo as paredes, né? Ela nos ajuda nessa hora. Se tão somente nós bebermos dessa graça, se tão somente nós crermos que ela faz isso, se tão somente a gente renunciar naquele momento ao sentimento, àquela força que se apodera de nós, ao pensamento que não quer sair. E olha, o nosso problema às vezes não é nem que a gente não quer se livrar disso, mas a gente é tão autossuficiente, é tão autônomo, que não é capaz de pedir ajuda. E esse é outro problema. Porque às vezes quando a gente vai precisar de ajuda, a situação já está tão ruim, que aí ajudar é praticamente colocar no caixão e enterrar. Orgulho. Renuncie ao orgulho. Vai, conta para alguém que você está tendo esse problema. Busca ajuda. Procura alguém maduro, sábio, que vai saber ouvir e que vai falar o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir. Não, tudo bem, puxa, ela é assim mesmo. Você já aguentou muito tempo. A gente sempre quer esse tipo de conselho. Gente, existe uma disciplina no fracasso. Quando a gente olha para a vida da gente, o que já foi, quanta coisa, puxa vida. Se a gente tivesse uma borracha existencial, já pensou? A gente ia pagar um monte de coisa? Seria tão bom, né? Mas sabe que o fracasso, ele ensina. Ele pode ser libertador, quando a gente reconhece o que a gente fez de errado. E quando a gente recebe essa experiência ruim como uma disciplina, como um norte, algo que a gente deve se desviar. Eu já sei como é isso, eu já passei por isso antes, eu não preciso passar de novo, eu já sei, mas é tão bom. Mas você sabe no que dá depois. É bom por um segundo, é bom por uma hora, é bom por 3 meses, e depois é um caos. E não afeta só você. A graça nos ensina a viver em família. E amar significa, em primeiro lugar, renunciar. Mas o texto continua, ao lado positivo. A graça nos ensina, repete, é a mesma frase, mesmo verbo, e agora o complemento de baixo, nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Paulo reconhecia que essa não é uma época fácil de viver. Se ele já estava dizendo isso no primeiro século, já pensou se ele andasse não pelas ruas de Atenas, mas andasse pelas ruas de São Paulo? Eu já sei o que ele ia dizer. Mas a graça nos ensina a viver em família, estou aplicando esse texto à família, porque a graça nos ensina a escolher. Escolher o que é certo, escolher o que é bom, escolher o que é saudável, escolher o que constrói. A graça nos capacita a fazer escolhas certas. A graça de Deus faz isso. Gente, eu garanto. Experiência própria. E já vi em muitas vidas. Essas 3 palavras são muito interessantes. A primeira, sensatez, que tem a ver com domínio próprio, com autocontrole, com você pensar de uma maneira racional e justa as coisas. A segunda palavra, que tem a ver com você mesmo.
é a sua capacidade de desenvolver um discernimento do que é bom, do que é ruim, de fazer as escolhas que começam na nossa mente. É aqui que começa. Você sabe disso. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas está aqui. E os olhos, mas você tem, é que nem camaleão, né? Um olho é o olho que você está querendo, né? Se alimentar a sua lascívia. O outro olho é o olho que está vendo para ver se alguém está vendo. Mas começa aqui. É a mente. É a mente. E nós podemos escolher pensar de uma maneira diferente. Começa com aquilo que a gente alimenta, com aquilo que a gente coloca dentro, com aquilo que a gente vê, lê. Estou olhando para a Cláudia porque eu sei que ela pensou. Confesso pecado público? Gente, eu assisti Salve Jorge. Não, eu não sou noveleiro. Mas de vez em quando eu tenho meus momentos de fraqueza. Mas eu prometi para a Cláudia que a gente vai usar melhor o nosso tempo de noite. De novo. Justiça. Tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Como é que a gente anda junto com as pessoas. Como a gente trata. Eu não vou entrar em detalhes, o nosso tempo já está acabando, e a piedade tem a ver com a qualidade da vida que nós desenvolvemos em relação a Deus. A graça nos ensina a viver em casa, escolhendo essas coisas. Escolhendo a liberdade de mudar. Liberdade não é de fazer o que eu quero, mas é a liberdade de mudar. De escolher ser diferente. Seja no segundo, no terceiro casamento, ou sem casar, ou divorciada, ou divorciado, ou no primeiro casamento, não importa. A graça pode operar na sua vida no momento que você está vivendo. E isso pode ser uma reinicialização completa. Mas a graça precisa continuar operando, ensinando, nos educando, nos treinando nessa nova vida. O padrão de Deus não mudou, de jeito nenhum. E nós temos que ensiná-lo e afirmá-lo e mostrar esse padrão em casa aos nossos filhos. Alguns avós aqui vão ter que mostrar esse padrão para os seus netos, porque talvez os seus filhos não estejam mostrando esse padrão. Tudo bem. Tudo bem. A graça vai ajudar você a fazer isso. É a sua vida nas mãos de Deus, é a liberdade de mudar. Por último, terminando, a graça renova a nossa esperança. Porque enquanto vivemos aqui, estamos aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, nós sabemos que a obra não está completa, mas aquele que prometeu concluir, vai concluir essa obra. E ele vai concluir porque ele prometeu, e se ele prometeu e vai fazer, então nós não desistimos. Mas nós podemos prosseguir crendo, amando, perdoando, sofrendo, apoiando, esperando, promovendo, transformando. Nós podemos pela graça. Graça é reconciliação. Amor é reconciliação. É por isso que eu creio que mesmo casamentos que começaram talvez bem, terminaram mal, os segundos e terceiros casamentos, e casamentos que não começaram, têm o potencial, todos eles, de manifestar agora, no presente,
a imagem e a glória de Deus, desde que a graça opere. Foi assim na igreja primitiva. E pode ser assim na igreja do século XXI. E pode ser uma coisa tão forte que o que Deus vai fazer através da igreja, nesse sentido, é uma transformação paulatina, lenta, mas real da sociedade. De tal maneira que nós vamos ver o ciclo virar para outra direção. E novamente o casamento, aliás, isso já está acontecendo, porque ninguém quer ficar sozinho, mas da maneira que envolva fidelidade, compromisso e um casamento longevo, perene, até que a morte os separe. Eu acho que isso é possível, pela graça. E Deus pode querer usar a nossa geração, vocês, casais jovens, talvez para colher isso que nós estamos semeando agora, e que vocês vão ter a oportunidade de multiplicar na vida dos seus filhos e de seus netos. Eu creio nisso. Vamos orar. Eu não sei exatamente o momento que você está vivendo na sua vida. Talvez a experiência de uma ruptura seja recente ou talvez distante. Pode ser que você já esteja no segundo, no terceiro relacionamento, o quarto. O caminho da graça é o caminho da renúncia. O caminho do amor envolve escolha. E eu queria encorajar você nessa manhã a abrir mão do que precisa abrir mão. Renunciar ao que precisa ser renunciado. E abrir a sua vida para uma reconciliação real, em primeiro lugar, com Deus. Se você é daquelas pessoas que vão à igreja no domingo, mas que Deus não é relevante no dia a dia, muito menos na sua vida familiar, você é um primeiro candidato a fazer isso. Abra a sua vida nesse momento. Ore para que Deus ajude você a entender isso. Se há uma resistência dentro de você, peça a Deus que quebre essa resistência. E que leve você a procurar essa pessoa que você ofendeu, feriu, machucou, talvez esteja ainda dentro do mesmo teto que você, morando na mesma casa, talvez dormindo na mesma cama, mas um relacionamento rompido. Peça a Deus que dê para você o espírito de renúncia, de escolher o caminho da cruz, de aceitar morrer para depois ressuscitar. Se os nossos casamentos, não importa quais sejam eles, viverem dessa forma a partir de hoje, haverá uma revolução no nosso mundo, na nossa sociedade, nas nossas famílias. Senhor Deus, que conhece cada coração e cada vida, que o Teu Espírito trabalhe nessa hora, na minha vida e na vida de cada um, nos reconciliando com o Senhor, nos reconciliando com a pessoa amada, nos reconciliando com as pessoas que nós ofendemos e machucamos. Senhor, que a Tua graça nos ajude a viver um amor que renuncia, um amor que escolhe a verdade, escolhe a justiça, escolhe a compaixão, a misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. Nós oramos como aquele publicano
lá no templo: tem compaixão de mim, pecador. Amém.